Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a segunda live sobre o livro Mayombe, de Pepe Tela, com o professor Ari. E é isso. Vou esperar o professor entrar. A gente começa. Oi, Ari. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Está conseguindo me ouvir bem? Estamos com uma conexão boa hoje? Sim, sim, tudo certo. Se Que você bom. quiser dar continuidade, pode. Bom, vamos lá. Primeiro, então, obrigado por todos que estão aqui. Sejam todos bem-vindos para a nossa segunda parte, nossa segunda live sobre Mayombe. Bom, sobre a estrutura narrativa, o que a gente pode falar da estrutura narrativa no Mayombe? Nós temos uma estrutura bem diversificada. Na verdade, nós temos um narrador em terceira pessoa, que é o narrador onipresente, que faz uma espécie de panorama sobre os acontecimentos de Mayombe. Ele observa a distância e faz um panorama dos acontecimentos de Mayombe. Ele sempre introduz o capítulo, ele sempre apresenta o capítulo mostrando aquilo que pode ser observado à distância. Mas, na sequência, ainda dentro do capítulo, ele dá voz, então, a alguns personagens. Então, nós temos um narrador em terceira pessoa, que é um narrador afastado, e, na sequência, nós temos alguns narradores em primeira pessoa. E esses narradores em primeira pessoa são os próprios personagens da história, que se apresentam como se fosse um testemunho, né? Eles se apresentam para o leitor e acabam contando a história a partir da sua perspectiva. Toda vez que o narrador em primeira pessoa aparece, nós temos um resgate memorialístico que vai trazer aquele personagem até o local onde ele está no momento. Então ele vai buscar na história o que aconteceu com ele, ou o que aconteceu com as pessoas próximas dele, com a tribo dele, para que ele ali estivesse. Com isso, nós temos em Mayombe uma espécie de narrativa polifônica, ou uma polifonia narrativa. Ou seja, são muitas vozes contando a mesma história, ou são muitas vozes que acrescentam a essa história suas perspectivas. Isso dialoga de forma direta com a proposta geral da obra, que é uma proposta de se criar, de se concatenar uma visão mais ampla da realidade a partir de diversas perspectivas. Então, essa é a ideia. E o PPT consegue isso com bastante êxito, podemos dizer assim, né? Então, dois narradores, um narrador em terceira pessoa afastado, que nos dá o panorama, e os narradores em primeira pessoa, que a gente vai comentar um pouquinho sobre eles quando a gente falar dos personagens, porque cada narrador é um personagem da história. No próximo slide, nós temos os personagens. Agora sim, chegamos às personagens. A primeira personagem que nós temos aqui é o próprio Mayombe, né? Que não pode ser deixado de lado como personagem. Algumas pessoas o leem apenas como cenário, mas ele não é apenas um cenário. E nisso a gente meio que esbarra naquele modelo naturalista de romance em que o cenário ou algumas partes do cenário interagem de tal maneira, influenciam de tal maneira na vida dos personagens que acabam se tornando personagens, né? No caso do Mayombe, ela colabora nas atitudes dos guerrilheiros que estão isolados em relação a Luanda. O Mayombe é uma espécie de... é uma metáfora da mãe natureza, como a gente falou na live de ontem. Uma espécie de grande útero que vai gerar essa nova geração, que vai gerar uma geração de guerrilheiros que não lutam que não lutam por causas individuais, mas por causas coletivas. Vale destacar uma coisa importante. Algum desses guerrilheiros recebe algum tipo de soldo? Não. Eles lutam pela causa, eles lutam pela ideologia. Que no fundo, tem uma outra questão que faz com que eles lutem, que é a própria sobrevivência. Uma vez guerrilheiros resistentes ao exército colonial, existe a consciência de que dali em diante ou se tem a liberdade ou se tem a morte, porque não haverá perdão para esses soldados, né? Para esses jovens soldados. Então, o Mayombe, ele é essa grande metáfora, essa grande mãe natureza que vai gerar o que outrora virá a ser Angola. Portanto, a gente não pode
fugir dessa lógica metafórica que ele cria, que nos dá a entender que Angola é filha ou filho ou fruto do útero de Mayombe. Se não fossem os guerrilheiros de Mayombe e a própria proteção da mãe Mayombe, não haveria Angola. Pelo menos não nos modos como nós conhecemos hoje, né? O outro personagem é Teoria. O Teoria aqui, ele nasceu em Cabela e é filho de uma mãe negra e um pai branco. Portanto, ele é mestiço, né? E o fato dele ser mestiço incomoda ele o tempo todo. Praticamente toda a narrativa do Teoria, essa é a grande problemática. E ele acaba se comparando a Caim, na verdade, como filho do pecado original. Não a Abel, a Caim. Oi. Ele fala que tem o sangue dos colonizadores, não é, correndo pelas veias dele, né? Sempre tenta se achar igual aos outros, né? Porque acho que de um jeito ou de outro ele se sente menor que os outros guerrilheiros por ser mestiço, né? Sim, sem dúvida. Ele vai sempre colocar em pauta essa questão, porque por ser mestiço, ele tem no seu gene, no seu DNA, a marca do colonizador, diferentemente dos outros, né? Cujas marcas que o colonizador deixou, ou são marcas culturais, ou na memória, ou marcas de ferimentos, né? Mas nunca no sangue. E todas essas marcas podem ser superadas. A dele não, né? Por isso que o Teoria vai ser um dos personagens mais importantes dessa história. Porque é ele que vai criar a teoria de que a miscigenação, ou de que a junção de vários povos é benéfico para uma nova nação que se nasce. E vai contra todo aquele discurso helenista, eugenista, de raça pura, de origem natural e, portanto, herdeiros naturais de uma determinada terra, de uma determinada região. Não, é uma terra nova que se nasce, é uma região nova que se funda. Portanto, se há miscigenação e se há também a transculturação, isso é benéfico, né? Porque haverá uma nova nação, uma nação em que a origem, ou o sangue, ou a cor da pele não é responsável por nenhum tipo de discriminação. Bom, da teoria, a gente não precisa nem muito longe para a gente tentar identificar quem será essa teoria na história, né? É evidente que existem muitos traços biográficos da personagem Teoria em relação ao autor Pepetela. Claro que a gente não pode afirmar, né? O Pepetela, ele está falando dele, é autobiográfico. Não, não pode, porque é uma personagem. Mas os traços estão ali. É igual o que aconteceu quando estávamos falando do Graciliano Ramos, né? Na live sobre Angústia. Angústia, exato. Então, esses traços, eles aparecem, é inevitável. Mais uma vez, vamos lembrar que o Mayombe não é o primeiro livro do Pepetela, mas é um dos primeiros livros. Portanto, esses traços biográficos são inevitáveis. Depois nós temos o Milagre. Milagre é a segunda personagem que se apresenta. Se eu não me engano, ela se apresenta ainda no primeiro capítulo. O Milagre, ele pertence a uma tribo que tem hábitos e tradições muito peculiares, que são contrárias ou são vistas como estrangeiras pela maior parte das pessoas que ali estão, né? E ele ainda não comprou a ideia do coletivo de forma muito categórica, assim, né? Ele ainda carrega muitos traços culturais e religiosos desta tribo da qual ele é oriundo. Depois nós temos o Mundo Novo. O Mundo Novo, ele é o terceiro nesse processo de narrativas. Eu coloquei esses personagens de acordo com as suas apresentações, né? O Mundo Novo, ele tem alguns contrapontos com o comandante, com o Sem Medo, porque, principalmente no caso do Sem Medo, né, que é um cara cujo nome já diz tudo, né? Ele tem muita coragem, então ele vai com a cara e com a coragem. E o Sem Medo tem pouco a perder. No fundo, é isso que acontece. Ele tem muito pouco a perder. E a relação dele com o comandante a gente já vai comentar. A questão é que o Mundo Novo vê o Sem Medo como alguém irresponsável.
E ele teme essa irresponsabilidade do sem medo, porque ele não tem, ele critica a responsabilidade do sem medo, porque para o mundo novo, o sem medo é o que ele chama de pequeno burguês. É alguém que não tem nada a perder, porque teve tudo na vida, de certa forma, né? Dentro daquilo que é possível conseguir nesse contexto, e é um anarquista, é uma pessoa que está sempre se colocando à frente e de forma irresponsável mesmo. Não teme absolutamente nenhuma, nenhuma, nenhuma ação que possa, uma reação que possa surgir das suas ações. Eu acho que essa é a grande questão do mundo novo. Depois tem o Muatianvua, que na verdade não é Muatianua, Muatinvua. Muatinvua, ele toma a voz depois do mundo novo, e ele é um filho de um explorador de pedras, de um mineiro, que havia morrido com tuberculose. Portanto, ele também faz parte de um grupo, que não é um grupo de pobres. Dentro daquele contexto, ele também é de uma espécie, de uma certa elite, né? E, ao contrário do Milagre, esta personagem, e curiosamente com esse nome tão marcado pelo tribalismo, ele é o que tem menos dessas características tribais. Ele é o personagem que mais tem esse pensamento aberto com relação aos outros, né? Depois a gente tem o André, que é um dos personagens mais curiosos desse romance, né? Ele é o prefeito de Dolise, prefeito, administrador. Aliás, essa figura do administrador surge em vários romances do Pepe Tela e também nos do Ondijak. Porque esse administrador, ele por si só, ele já é uma pessoa aceita pelos portugueses, né? Ele é uma pessoa que faz parte do universo colonial e ele está dentro do jogo colonial. Então, é muito complicado você convencer essa pessoa a romper com a coroa portuguesa, porque, de certa forma, ele tem benefícios, né? Então continuando, ele é um administrador. Então, ele tem essa relação com os portugueses e é difícil romper. Então, ele vai agir a favor dos guerrilheiros. Os guerrilheiros vão ter o pé atrás, que sempre os guerrilheiros vão duvidar. Sempre que acontecer, ele vai ser o primeiro a ser apontado, né? Depois nós temos o Lutamos, que é o único originário de Cabinda. O único regional ali mesmo de Mayombe é o Lutamos. E ele vai, além do André, né? O Lutamos também, em alguns momentos, se duvida muito da fidelidade dele. Então, o Lutamos vai ter que estar provando frequentemente que ele não é um traidor. Depois do Lutamos, nós temos o Comissário. Ele é 10 anos mais novo que o comandante, ele é mais jovem que o comandante, e ele é o último que faz aquela interferência em primeira pessoa na narrativa. Ele faz, na verdade, a interferência no epílogo. Depois nós vamos ler o epílogo para a gente discutir um pouquinho sobre a participação do comissário. Tá? É curioso que o comissário ele é um humanista por natureza. E ele vai se transformando no transcorrer da história de acordo com as perdas, com as baixas que vão acontecendo no grupo. Então, o comissário ele é um personagem em processo evolutivo constante, e esse processo evolutivo é possível perceber na morte do Sem Medo e no discurso que ele faz, né, na reflexão que ele faz depois que o Sem Medo se vai. Bom, e aí nós temos o Sem Medo, que é o grande guerreiro dessa narrativa, né? Ele não tem voz no romance. Todos os feitos dele são narrados ou em terceira pessoa, ou são narrados pelos seus companheiros. O Sem Medo não narra. Mas o Sem Medo, na verdade, é o grande eixo da história. É ele que configura essa imagem do guerrilheiro irresponsável, do guerrilheiro que lutava contra todos e contra todos, oriundo, né, de uma classe média, né, oriundo de uma família estabelecida, ele cursa economia, ele tem uma vida estável, e ele precisa provar para ele mesmo, por isso que é chamado de Sem Medo, precisa provar que ele é mais do que um ideólogo, mais do que um defensor da causa de forma teórica, né? O Sem Medo, ele quer provar que ele, de fato, é um grande revolucionário.
E ele acredita na revolução como uma forma para atingir o fim. Ele não crê que exista outra forma de se alcançar a independência que não seja a luta armada, né? Por isso que o Sem Medo é, de fato, o personagem principal desse romance, eu diria. Porque ele é a personificação do guerreiro. Bom, eu queria falar também um pouquinho da Undina, mas eu vou deixar... Não, vou falar da Undina. Undina, ela é a única personagem mulher da história aqui. É a única personagem que está entre os guerrilheiros. Ah, mas você vai me dizer, e a Lily, né? A Lily também é uma personagem feminina, mas ela não está aqui. Ela não está aqui no momento da história. A Lily é uma personagem que ela habita a memória do comandante e a memória do Sem Medo. E o Sem Medo e o comandante, eles estão quase que em tempo integral disputando coisas, né? Disputando presenças, disputando amores, disputando poderes, né? Ali entre o Sem Medo e o comandante, um conflito constante de disputas. Enquanto o comandante é muito mais racional nas suas estratégias de batalha, o Sem Medo é muito mais sentimental, muito mais voltado para... muito mais sentimental, muito mais impulsivo. E isso reflete, curiosamente, nas personagens femininas. Tanto a Lily quanto a Undina são personagens que acabam se relacionando com estes dois, com o comandante e com o Sem Medo. Agora, por que a Undina é diferente? Ela ama o amor dela com o comandante. Ela ama o comissário e tem o amor dela com o comissário, mas acaba tendo uma relação com o Sem Medo, porque ainda que ela tenha tesão lá pelo Sem Medo, ela não é apaixonada por ele, né? E já o comandante, ela tem esse amor, esse desejo, e ela tenta convencer o comandante a desistir de tudo aquilo e ficar com ela na cidade, lá em Dolise, mas ele não desiste, né? Eu quero falar depois da Undina, porque a ela é dedicado um capítulo inteiro. E é curioso falar dessa personagem, não por ser a única personagem feminina no contexto da batalha, no contexto de Mayombe, mas principalmente porque é uma personagem que tem uma interferência muito grande na história, né? Ela não precisa pegar em armas para ser uma guerrilheira. Ela só precisa dar o apoio, né? Os dois grandes líderes da história precisam do conforto e do apoio dela. Então eu vou partir para o enredo, continuar de onde eu parei. E Beleza. se precisar, depois a gente faz, eu volto depois dos personagens. Então, vamos para o resumo do romance. O romance, ele é resumido nesses 6 capítulos. A missão, a base, a Ondina, a Surucucu, a Moreira e o epílogo. Então, à toa, nós temos uma divisão muito clara de cada parte do romance a partir do seu título. Então, a princípio, a missão, que é a parte do romance em que será identificado, nós vamos identificar por que eles estão ali reunidos, quem está reunido e qual é a intenção, né? Que é a missão de lutar pela independência, lutar contra os portugueses. E mais do que isso, nesse capítulo, nós temos a primeira investida do grupo que se dá lá contra os madeireiros, né? Aquela investida contra os madeireiros já mostra, por ação e não por explicação do narrador, já mostra mais ou menos como cada um daquelas personagens se relacionam em relação à missão que foi instaurada, né? Então, ele vai transcorrer com a perspectiva de outros personagens, depois de partir do narrador em terceira pessoa, e vai, então, seguir pela travessia do Rio Lombe, ali onde acontece o acidente do Teoria, o Teoria se machuca, depois o Teoria também começa a questionar se ele deveria estar ali ou não, naquele espaço tão hostil, né? Então, começam a surgir, as personagens começam a ser apresentadas, cada qual com a sua problemática, e todos envoltos no propósito maior, que já é apresentado neste primeiro capítulo, né? Eu, particularmente, vou fazer um resumo geral do livro para vocês, porque eu pensei, a princípio, em fazer um resumo de cada um dos capítulos, mas eu acho desnecessário, até porque não tem uma pessoa que fale melhor do enredo do que o próprio Pepe Tela. Então, se quiserem saber
detalhes do enredo, procure o Pepe Tela, porque é a melhor forma. Essa coisa de ficar contando a história assim, fazendo spoiler, é meio complicado, é melhor vocês lerem. Só em linhas gerais, na base, então, no capítulo da base, que é o segundo capítulo, é quando surgem então os novos integrantes, e um deles é o Veve. O Veve é aquele personagem que mais à frente vai causar um rebuliço à toa, porque ele é simplesmente... E é curioso, o nome dele é Veve, ele deveria ser um personagem preocupado em relatar aquilo que ele vê, mas na verdade é um fofoqueiro que acaba causando um atrito à toa, né? Quase mata a teoria por conta disso, né? Lá no capítulo da Surucucu a gente vai falar disso daqui a pouco. Neste capítulo da base, quando então começa a se desvelar a razão pela qual eles estão reunidos no Mayombe, né? E ali então começam a ser apontados, questionados a origem de cada uma daquelas personagens e como cada uma daquelas personagens estão preocupados agora, não apenas com a guerra em si, mas começam a surgir preocupações com o pós-guerra. Porque como eles são oriundos de etnias diferentes, eles começam a questionar se num pós-guerra, qual etnia vai prevalecer? Qual etnia vai comandar as outras? E aí começam os primeiros conflitos, assim, se revelam os primeiros conflitos. Há ali uma grande discussão em relação ao espólio, que no fundo, o espólio dessa guerra é a própria Angola, né? E aí também, nesse capítulo, é o capítulo que retoma aquela passagem em que o comandante vai à cidade, encontra a Undina, e eles têm eles têm aquele contato, a Undina, e eles já têm uma fé, né? E a Undina é professora, e é importante lembrar o fato dela ser professora, porque ela forma crianças, né? E o papel dela, o papel formador, o papel de formador para a revolução é essencial. E ela não está formando guerrilheiros, ela não está ali ensinando o menininho a empunhar armas, né? Ela está ensinando aquelas crianças a serem críticas. E isso encanta o comandante e o comissário também. Na verdade, todo mundo fica encantado com a Undina, porque a Undina é uma mulher de fibra, uma mulher impressionante, de fato, né? Não tem como escapar. Então, nós vamos observar uma coisa curiosa, e eu acho isso interessante, que a gente percebe já na base. A Undina, ela é o porto seguro dos principais personagens do romance. Quando bate o desespero, quando bate a dúvida, quando o comandante não sabe mais, ele tem alguma dúvida de confiança, alguma questão de confiança com alguns personagens, é a Undina que acaba esclarecendo para ele. É a Undina que faz com que ele jamais perca o foco, né? Jamais perca o motivo, o mote pelo qual ele está inserido neste contexto, ele está inserido nessa guerra. Não só com o comandante, né? Mas isso também com o comissário que tem medo. A Undina, então, se Mayombe é a mãe que gera esses filhos, a Undina é a mãe que educa esses filhos. Então, a Mayombe é a mãe, a Undina é a professora. E é inevitável não lembrar... Bom, eu vou fazer esse paralelo agora, que eu vou fazer depois, tá? Mas a gente tem um paralelo muito claro com Capitães de Areia, tá? É inevitável o paralelo. Voltemos, então, e aí o capítulo... Eu acho muito engraçado que a Undina pode ser considerada porto seguro de vários personagens, né? Homens, assim. E a Undina é uma mulher muito independente, né? Ela é muito, assim, liberal, então ela gosta dessa dessa ideia de ter liberdade, né? Principalmente, acho que até a liberdade sexual da mulher, né? Então, estar com alguém que a satisfaça sexualmente e que ela tenha ali um afeto, né? E eu acho engraçado, né? Que assim, ela não quer ser porto seguro de ninguém, ela não quer sempre estar lá só para apoiar os homens, mas sim também ensinar as crianças, né? Ajudar a guerrilha, ajudar a OMPLA a ganhar a guerra contra os portugueses e também ser livre, né? Acho isso muito interessante. Acho que é uma personagem que às vezes é pouco explorada, né? Nas questões de vestibular. Sim, pouquíssimo explorada. E tem um capítulo só para ela, para você ter uma ideia da importância. Se a gente tirar o capítulo epílogo, que é uma reflexão, Ondina
é o capítulo que está exatamente no meio do romance, que é o terceiro capítulo, e equilibra as duas situações. Porque, no fundo, o papel principal da Undina é educar para romper, para superar os tribalismos, que é o grande problema do romance. Não são nem os portugueses, são os tribalismos. O problema do romance principal não é lutar contra os portugueses, mas unir, criar uma unidade que acabe se fortalecendo na luta contra os portugueses. E a Undina, ela unifica essas diferenças, né? Ela junta essas diferenças. Para ela, isso é indistinto. Para ela, são todos seres humanos que estão ali lutando pela sua liberdade, lutando por igualdade. Isso que você falou da questão da liberdade da Undina é muito importante, porque tanto o Sem Medo quanto o comandante, precisa lembrar que eles foram a férias, tiveram um caso, né, com a Leli, que é uma personagem extremamente dependente e que, longe de ser essa mulher que aconselhava, essa mulher que orientava, né, que é o caso da Undina, a Leli era uma personagem, era uma pessoa que dependia totalmente desses homens com quem ela estava, né? Tanto que a morte dela se dá porque ela é presa. Ela foi presa, foi levada embora, porque ela era mestiça e ela foi assassinada depois. Então, a memória dali, ela está sempre vagando pelo emocional do Sem Medo e pelo emocional do comandante. Que vem na Undina, na verdade, uma mulher que vai superar essa ausência, essa falta que eles têm, que eles sentem da Leli, né? Mas a Undina é muito mais que isso. E do capítulo da Undina, tem o caso lá que o André, que é o administrador, né, o que chama de administrador, é enviado para Brazzaville para ser julgado, né? Então, o que nós temos ali? Uma questão tribalista. Eles entendem que os quimbundos, na verdade, estavam montando uma armadilha para pegar os guerrilheiros, para tirar o apoio do Sem Medo, né? O poder do Sem Medo. Só que aí é nesse capítulo que eles ficam sabendo, sobretudo o Sem Medo, fica sabendo que existe uma de ataque dos portugueses, né, dos tugas, a partir de pau caído. E esse vai ser o ápice do romance, né, o ataque. No capítulo 4, lá, Surucucu, acontece, entre diversas situações ali entre as personagens. Eu acho que o momento principal do capítulo é quando eles ouvem lá os tiros e começa aquela correria, e a base está sendo atacada, e vai todo mundo desesperado, tentar descobrir o que aconteceu. E aí eles encontram lá isso lá na água, lá assim e tal. Eles quase matam o cara, e depois eles prestam atenção para ver que é o tempo. Eles estavam de sobressalto, né? Estavam nervosos, esperando o ataque dos portugueses que já haviam chegado a pau caído. Mas o que de fato aconteceu foi o Teoria matou uma Surucucu, que apareceu lá perto da base. Foi isso que aconteceu. E quem foi que fez essa fofoca e que saiu desesperado aí, contando que havia invasão, era o Vévio. Depois, o capítulo da Moreira, que é o ápice do romance, que é quando acontece, então, a Batalha de Pau Caído. Na Batalha de Pau Caído, quando eles estão avançando contra os Tugas, o comissário, o comandante, na verdade, não o comissário, o comandante, ele que era uma pessoa muito focada nas suas estratégias, né? Ele acaba, então, tomando uma atitude que o Sem Medo enxerga como irresponsável, né? Ele acaba fazendo uma linha de frente para atacar os portugueses, só que é uma linha muito exposta. E o Sem Medo, quando percebe que isso é um tanto quanto irresponsável e que não tem mais como voltar atrás, porque os tugas começam a se aproximar muito deles, o Sem Medo fala, quer saber? É agora ou nunca. E ele sai desesperado lá, na batalha, atirando contra os portugueses, e aí começa a chover bomba, começa a chover tiro em cima deles, e enfim, né, eles são atingidos, e o Sem Medo acaba sendo atingido, acaba tomando um tiro, e aí tem a cena mais marcante do romance, que é a cena que o Sem Medo morre aos pés da Moreira lá. É até que o tempo é uma espécie de ar, assim, perto das folhas, as folhas sobem, como se a alma dele estivesse saindo. Então tem todo um simbolismo ali, toda uma imagem
metafórica que vai resultar no epílogo do romance, que, lógica que nós conversamos ontem, prometeu, né? E a gente vai comentar um pouquinho mais no outro trecho que eu vou ler. Bom, e por fim, o epílogo, que é o capítulo final, e que é um capítulo tão longo, tão longo, tão longo. Epílogo é um capítulo tão difícil, que eu vou ler ele inteiro para vocês aqui. Vou ler o capítulo inteiro para vocês, para a gente comentar, dado o tamanho do capítulo. Então, ele, na verdade, é o comandante ali, é o comissário, na verdade, o comissário político, após a morte, tem medo de fazer uma breve reflexão. Diz o seguinte, vai O lá. narrador sou eu, o comissário político. A morte de Sem Medo constituiu para mim a mudança de pele dos 25 anos, a metamorfose. Dolorosa como toda metamorfose. Só me apercebi do que perdera, talvez o meu reflexo 10 anos projetando à frente, quando o inevitável se deu. Sem Medo resolveu seu problema fundamental, para se manter ele próprio. Teria de ficar ali, no Mayombe? Teria nascido demasiado cedo ou demasiado tarde. Em todo caso, fora do seu tempo, como qualquer herói de tragédia. Eu evoluo e construo uma nova pele. Aos que precisam de escrever para despir a pele que lhes não cabe já. Outros mudam de país. Outros de amante. Outros de nome ou de penteado. Eu perdi o amigo, do coração do Bié, a 1000 quilômetros do Mayumbe. Depois de uma marcha de um mês, rodeado de amigos novos, onde vim ocupar o lugar que ele não ocupou. Contemplo o passado e o futuro. E vejo quão irrisória é a existência do indivíduo. É, no entanto, ela que marca o avanço no tempo. Penso, como ele, que a fronteira entre a verdade e a mentira é um caminho no deserto. Os homens dividem-se dos dois lados da fronteira. Quantos há que sabem onde se encontra esse caminho de areia no meio da areia? Existem, no entanto, e eu sou um deles. Sem Medo também o sabia, mas insistia em que era um caminho no deserto. Por isso se ria dos que diziam que era um trilho cortando, nítido, o verde do Mayombe. Hoje, sei que não há trilhos amarelos no meio do verde. Tal é o destino de Ogum, o Prometeu africano. Muito bem, muito bem. O que é curioso nesse trecho, o trecho todo é uma ode, né, ao acontecido. O que aconteceu? Aconteceu a Revolução, instaurou-se, então, o Estado de Angola, e hoje o comissário faz parte dessas pessoas que são vitoriosas, né? E ele está lá, ele diz, estou no meio de uma multidão, enquanto a quilômetros de distância ficou o meu amigo Sem Medo lá no Mayombe, né? Mas o que é importante ressaltar aqui é que ele diz que o Sem Medo, ele diz, eu perdi o coração, eu perdi o amigo, depois de uma marcha de um mês rodeado de amigos novos, onde vi ocupar o lugar. Vejo quão irrisória é a existência do indivíduo. E aqui é importante. E ele diz, no entanto, ela que marca o avanço no tempo. Isso aqui, ele está dizendo em outras palavras para nós, o que configura no pensamento do Lukács o romance histórico. Ou seja, aquele romance que é feito não pelos heróis, mas feito por pessoas comuns. Tudo bem que o Sem Medo é um mártir, é um herói, e ele foi lá e virou o Orfeu, o Prometeu, tal, mas no fundo, quem era o Sem Medo? Era só mais um guerrilheiro. Ele era igual a todos os outros. Ele era igual a todos que lutaram pela liberdade. Porque, como indivíduo, ele não era ninguém. Como indivíduo, quem é o Sem Medo? Um cadáver. Mas, imbuído de um todo maior, imbuído de uma ideologia maior, de uma ideologia de massa, ele é aquele que deu passo adiante, junto com todos os outros. Mas a história é feita por pessoas assim. A história é feita de movimento de massas. A história não é feita de heróis individuais. A gente falou um pouco disso quando a gente estava falando do Romanceiro da Inconfidência. A história não foi feita pelo Tiradentes. A história foi feita por todos os outros. E tantos outros que a gente nem conhece o nome. Então, são esses movimentos de massa que transformam a realidade, que fazem com que a realidade acabe dando salto e se modificando, né? Então, ele como indivíduo sofreu a metamorfose, mas a nação, a sociedade, só sofre a metamorfose quando aqueles que estão inseridos nela têm consciência de classe, têm consciência de coletividade, e a partir daí consegue a transformação. Essa é a lógica que ele faz aqui no epílogo, né? E aqui ele fala que
Hoje sei que não há trilhos amarelos no meio do verde, porque na live de ontem você falou que na bandeira da UNITA, né, tinha uma faixa verde que representava Portugal, aqui na bandeira da UNITA, né, que era um dos Ah, movimentos que estavam tentando também conseguir a independência do país. E aí eu achei legal que ele fala da cor verde, né, no final, falando que, pô, perdi um amigo, mas Portugal não tá, mas é um país próprio, a gente é um país independente agora. pois é, então, essa linha amarela aí você lembrou bem dessa bandeira da UNITA. Não vai aparecer. Vai aparecer a mata, o verde e o vermelho, que é o vermelho do sangue, da luta, né? Quem é que vai lutar são as pessoas, quem vai morrer são as pessoas. Ah, tem o vermelho do sangue e tem o preto do luto. Algumas pessoas dizem que esse preto tem a ver com a cor negra. Também tem a ver, mas o preto também é o preto do luto. Quer dizer, é uma luta e um luto, que juntos fazem a história. Não há história sem movimento de massa. É isso que ele vai nos dizer. Aí, na sequência, eu sugeri aí uma referência à literatura brasileira. E eu vou falar isso com muito cuidado, porque eu sei que tem gente que odeia isso que eu vou dizer agora. Mas é real, porque o próprio Pepe Tela já falou isso. Né? É inevitável que nós olhemos para essas novas nações, né? E observemos essas novas nações, na configuração dessas novas nações, semelhanças com o Brasil. É inevitável. Primeiro, porque fomos colonizados pelos mesmos povos, pelos portugueses. E segundo, porque conseguimos a nossa independência, né? Compramos a nossa independência dos ingleses lá em 1822. Enquanto os angolanos, os moçambicanos, os cabo-verdianos e os guineenses foram conseguir sua independência com muita batalha, só agora, no final do século XX. Então, no transcorrer das batalhas de independência, os intelectuais eles tinham contato com a nossa literatura. E nós estávamos passando pelo período modernista, onde algumas ideias revolucionárias estavam surgindo. Dentre elas, a ideia de reconstituição de pátria, ou de redefinição de pátria. O romanceiro da Inconfidência vai reler os seus heróis. O Angústia vai questionar os vitoriosos. Quer dizer, nós estamos buscando novamente essa ideia de identidade nacional. E um dos autores brasileiros que mais questionavam essa identidade nacional era o Jorge Amado, que também tinha ali uma afinidade político-ideológica com os pensamentos do Pepe Tela e vice-versa. O Jorge Amado escreveu em 1937 o romance Capitães da Areia, que eu acho que todo mundo deve ter lido. Se não leram, leiam. Vale muito a pena. E é inevitável, quando você lê o Mayombe, é inevitável você não comparar com o Capitães da Areia, por um motivo simples. Se Mayombe era o lugar que protegia e que acolhia os guerrilheiros, no Capitães da Areia nós temos o Trapiche. O Trapiche é o lugar onde os meninos moravam. Quem eram esses meninos? Eram aqueles que eram excluídos do sistema já estabelecido, né? Do sistema capital estabelecido. E qual era o nome desses meninos? O nome deles estava de acordo com a função que eles tinham dentro da sociedade. Por que Mayombe, a maior parte dos personagens, não tem nome próprio? O seu nome próprio tem a ver com rebatismo, ou seja, todos eles têm nome próprio, mas todos eles têm nome de rebatismo, porque agora não importa mais o indivíduo, importa agora o ser coletivo. Então, se antes você era o José, aqui você é o Teoria. Se antes você era o João, aqui você é o professor. Qual é a sua função social? A sua função social é mais importante do que o seu nome como indivíduo. Porque o seu nome como indivíduo só indica a sua identidade, as suas características, mas não aquilo que você pode contribuir com a sociedade. Por isso que eles perdem os nomes e passam a assumir nomes de guerrilha, que são nomes que têm a ver com as suas características ou com aquilo que eles podem oferecer de melhor. Sem medo, poderia muito bem se chamar coragem. O comandante era o comandante. O comissário político era um comissário político. O Teoria era um professor, uma espécie de professor. Ah, e a Undina? Por que chamava Undina? Undina chamava Undina porque ela ia além de uma mera função num projeto de revolução socialista. A Undina era mais que isso. E como é que eu posso afirmar que a Undina era mais que isso?
Claro, não só pelo que ela representa no grupo, mas quando eu olho para o Capitães da Areia, eu vou me deparar aqui com alguns personagens. E quando eu olho para o Capitães da Areia, o que eu vou encontrar lá? Por exemplo, no Capitães da Areia, o comandante seria o Pedro Bala. O Teoria seria o professor. O gato seria o gato Volta Seca e o Boa Vida. Eles são rebeldes, tal como alguns personagens, como, por exemplo, o Milagre. Agora, o Sem Perna e o Sem Medo são os dois mártires da história. São os dois que morrem na história. E os dois que têm problemas sérios de convivência com os outros grupos, com os outros, mas tem uma importância muito grande para o comandante, que no caso é o Pedro Bala, no Trapiche. Eu estou fazendo essa aproximação porque é inevitável a gente olhar tanto para o Trapiche quanto para o Mayombe e ver que ambos estão constituindo uma comuna. Tanto o Trapiche quanto o Mayombe são a essência do pensamento da comuna, ou seja, uma sociedade voltada para o bem comum e não para o bem do indivíduo. E é isso que a gente viu no epílogo. Agora, e a Undina? A Undina, ela é tão transcendental, ela está tão além dessas personagens, que ela faz uma referência direta, a meu ver, tá? À personagem Dora, do Capitães da Areia, que é uma personagem tão transcendental que ela vira uma estrela. Ela é tão transcendental que ela não é vista como a mártir daquela situação, porque ela não morre pela causa. Ela morre por ser vítima de uma doença, vítima da própria realidade dela, né? Mas ela tenta unificar. Então, se nós temos a Undina no Mayombe, que é a quem educa essas pessoas e que acolhe essas pessoas, que tem ali, né, um acolhimento maior com esses guerrilheiros, a Dora faz o mesmo papel lá no Trapiche, lá no Capitães da Areia. É um papel maternal, assim, né? De mulher que cuida, que acolhe, que adota esses meninos. E ela tem a mesma idade que os meninos. Então, eu acho que é inevitável fazer, porque o Pepe Tela leu o Jorge Amado, o Pepe Tela é um admirador do Jorge Amado, e vice-versa, e a gente não tem como fugir desse projeto, como é que eu posso dizer? Dessa configuração estética do que vem a ser o projeto comunista em sociedades capitalistas, que é formado por marginais, por pessoas que estão fora do sistema e que vão adentrar ao sistema para poder subvertê-lo e transformá-lo, que é esse o grande projeto revolucionário de Angola. Basicamente é isso que eu queria falar a respeito do Mayombe. Desculpa, do Capitães da Areia. Vamos então para a importância de uma linguagem unificada. Então, o que nós temos aqui? Dentre os termos, os elementos que unificam e que unem essas várias etnias, tal como Mayombe e Ondina, eu tenho uma outra coisa que precisa ser unificada, que é a linguagem, a língua portuguesa. Só que agora eu estou discutindo usar um termo, usar um objeto, um algo, um artifício do colonizador para unificar os colonizados na luta contra esse colonizador. Olha que coisa maluca. Que coisa maluca. Eu vou tentar convencer os oprimidos de que nós vamos lutar contra o opressor. E que se ganharmos, e nós vamos ganhar, nós vamos usar, no espólio dessa guerra, a língua do opressor para nos comunicar de forma unificada. Não é fácil você convencer as pessoas disso. Não é fácil você convencer as pessoas de que a língua portuguesa parece confuso, mas é, na verdade, uma busca maior, né? Então, o que nós temos aqui? O resgate das tradições e o acolhimento da modernidade. Para convencê-los, eu vou ter que usar esse discurso. Nós vamos resgatar a tradição, e tem que ser não só discurso, tá? Tem que ser real. Vamos resgatar as tradições essas que foram apagadas pela colonização, ou tentou-se apagar pela colonização, para mostrar que nós temos uma origem da qual nós devemos nos orgulhar, mas nós vamos acolher a modernidade. A modernidade hoje exige que dialoguemos com ela com uma língua moderna, uma língua reconhecida também fora de Angola, por isso a língua portuguesa. E outra coisa importante, a necessidade de uma nação
que se funda nos princípios da alteridade. Reconhecer que existe a diferença não basta. É preciso reconhecer que existe a diferença e aceitar a diferença. E aceitar. Porque se você só reconhece e exclui, você não consegue unificar as diferenças na luta por algo maior, por uma unidade, né? Então, a língua portuguesa é um elemento unificador, que vai fazer com que eu resgate essas tradições, eu resgate essas diferenças e concatenue tudo isso numa linguagem que eu consigo comunicar, em tese, com todos, né? É o argumento que vai ser usado. E é o que vai acontecer com a independência de Angola. Nenhuma língua não poderia ser submetida a outra língua local. Isso causaria um problema muito maior. Imagina, por exemplo, eu ser um quimbundo tentando impor que, uma vez Angola independente, seria uma língua que ia se sobrepor à língua dos Ingolas, por exemplo, ou à língua dos Cambindas. Como é que eu ia convencê-los disso? Então, a justificativa é: vamos unificar através de uma língua que não pertence a nenhum de nós, portanto, a língua que não é mais do opressor, é a língua do espólio de guerra, a língua portuguesa. Bom, então vamos para a análise de temas. Então, na análise dos temas, caros, o romance, nós temos aqui: a tão sonhada independência só pode ser conquistada após outras grandes lutas a serem travadas, né? Qual é a principal batalha do romance? É a luta contra o tribalismo e a luta contra o individualismo. No nosso caso, aqui no nosso contexto, seria a luta contra os bairrismos e a luta contra o individualismo, né? Essa coisa de ficar defendendo muito o que acontece na sua própria vida não leva a lugar nenhum. Ah, isso funciona, porque lá na minha casa, porque lá no meu bairro, porque os meus amigos... Cara, isso não interessa. Sua casa, seu bairro, seus amigos não interessam. O que interessa é se isso está funcionando para todo mundo. Se isso está funcionando para todo mundo, se tem alguém dentro dessa nação em que isso não está funcionando, então não está funcionando, precisa ser modificado. Então também tem que romper com essas coisas regionais, né? Claro, isso não significa abandonar o regionalismo das tradições. Significa deixar de lado quando se estiver discutindo alteridades ou discutindo interesses gerais. E a construção de um imaginário nacional. Isso tem tudo a ver com a morte do sem medo e com essa coisa, né, da unificação da causa revolucionária com a natureza. Então, a natureza abraçou a causa revolucionária. Mayombe é o símbolo disso. Portanto, se a própria Mayombe abraçou a causa revolucionária, quem sou eu para ir contra, né? E depois, a unidade a partir do respeito às diversidades, que tem a ver com a alteridade. São esses os três temas caros do romance. A gente não pode esquecer. A independência, que vai superar a luta tribalista e os individualismos. A construção de um imaginário nacional próprio, né? Sem nenhum vínculo com identidades estrangeiras, o que não acontece, a gente vai ver depois. E a unidade a partir do respeito às diversidades. Agora vamos, então, para os trechos. Os trechos não são trechos muito curtos, porque também o Pepetela ele é bastante verborrágico, ele discorre muito sobre alguns assuntos, então não tem como a gente resumir tanto. E como as ações acontecem praticamente em 2 períodos, acontecem várias ações, a gente precisa ver os trechos na íntegra. Então, análise de trechos, teoria. O chefe de operações adormeceu. Teoria foi deitar-se. Em breve acordariam com a chuva miudinha que o primeiro sol molharia a copa das árvores e começaria a cair das folhas quando já tivesse parado de chover. Tal é o Mayombe, que pode retardar a vontade da natureza. O professor pouco dormiu. A perna molhada doía-lhe atrozmente. Para quem insistira, a sua participação não modificaria em nada as coisas. Sabia que não era um guerrilheiro excepcional, nem mesmo um bom guerrilheiro. Mas insistira. Era seu segredo. Da mesma maneira que impusera ao comando a obrigatoriedade de ele fazer guarda como os outros guerrilheiros, embora o seu posto de professor de base o libertasse dessa tarefa. Teoria era mestiço, e hoje já ninguém parecia reparar nisso. Era seu segredo. Segredo doloroso, de que o comissário se não apercebia, de que o chefe de operações se não interessava. Só sem medo, o veterano da guerra e dos homens adivinhara. Agora nós temos uma mudança de foco narrativo. A própria teoria vai falar disso, né? Eu, o narrador, sou teoria.
Manuela sorriu-me e embrenhou-se no mato denso do Amboim, onde despontava o café, a riqueza dos homens. O café vermelho pintava o verde da mata. Assim Manuela pintava a minha vida. Manuela, Manuela, onde estás tu hoje? Na Gabela? Manuela da Gabela, correndo no mato do Amboim. O mato verde das serpentes mortais, como o maiombe, mas que pare o fruto vermelho do café, riqueza dos homens. Manuela, perdida para sempre, amigada como outro, porque a deixei. Porque Manuela não foi suficientemente forte para me reter no Ambuim, e eu escolhi o Mayombe, as suas lianas, os seus segredos e os seus exilados. Perdi Manuela para ganhar o direito de ser, talvez, café com leite, combinação, híbrido, o que quiserem. Os rótulos pouco interessam. Os rótulos só servem os ignorantes que não veem pela coloração qual o líquido encerrado no frasco. Entre Manuela e o meu próprio eu, escolhi este. Muito bem. Olha aí o que nós temos. O narrador, ele mostra como essa aflição do teoria acaba interferindo na própria percepção dele em relação ao papel que ele tem na evolução. Agora, quando ele muda o foco, nós vemos que o teoria tem convicção do que ele está fazendo, ainda que ele sinta muita falta do passado dele. Ao lado de Manuela, ele era alguém. Ele era alguém. Ele era alguém e já estava consolidado esse alguém. Longe de Manuela, em Mayombe, ele tem que provar isso diariamente. Então, ele precisa provar, por conta da mestiçagem dele, que ele de fato é um guerrilheiro e que vale a pena estar ali. Ele abre mão, né? Ele abre mão do seu grande amor para poder lutar pela liberdade da pátria. No transcorrer do romance, nós vamos ver que todos os guerrilheiros abriram mão de algo. Então, o que o autor quer dizer com isso? Que é inevitável, quando você está unindo pessoas para uma batalha, unindo pessoas para uma causa maior, que essas pessoas abandonem alguma coisa, que elas percam algo, para que elas possam lutar por algo maior, algo que não tem a ver com conquistas do indivíduo, mas sim com conquista do coletivo. É mais ou menos o que acontece com aquelas pessoas que abrem mão de tudo e vão viver de causas humanitárias, sabe? Médicos que se formam e têm uma carreira brilhante pela vida, pela vida à frente, e abandona tudo e vai viver vai viver de trabalho voluntário no Nordeste, nos países africanos e tal. Acontece, né? Então, se abre mão de algo do indivíduo para se viver e se conviver com algo maior. Isso é um processo de transformação da lagarta para a borboleta. A lagarta pode viver e vive para ela e com ela, até inclusive dentro do próprio casulo. Quando ela sai do casulo transformada em borboleta, ela agora veio para abrilhantar, para perfumar e para colorir o mundo à sua volta. Não é mais uma lagarta. Né? Então, essa metáfora da lagarta borboleta surge em alguns romances africanos. Mas é curioso ver como essa transformação se dá, né? O que eu deixo de lado para assumir o que eu quero ser e o que eu desejo como algo maior. Bom, tem alguma dúvida sobre esse trecho? É bem isso que você falou, né? O teoria tem um dilema muito interior, né? Assim, muito dele mesmo, com esse negócio dele ser café com leite, dele ser mestiço, né? Dele não ser nem branco suficiente, nem negro suficiente, né? Então, assim, é um dilema moral, assim, que ele enfrenta o livro inteiro, né? E acho que ele tá disposto a fazer qualquer coisa para ser aceito, né? Porque ele é café. E eu acho legal a metáfora do café que ele usa, porque ele diz, tá, tudo bem, eu sou café com leite, vamos chamar de café com leite, né? Porque eu tenho a pele mais clara. Mas o fruto do café é vermelho. E todos nós temos o fruto vermelho, né? Todos nós temos sangue vermelho. Por isso o fruto do café é vermelho. E esse é inevitável, eu tenho, todos nós temos. Então, agora só preciso que me aceitem do lado de fora. Mas eu não preciso me aceitar como africano, porque eu sou africano, né? Ainda que mestiço, eu sou africano. E é bem legal essa metáfora que ele usa. No próximo, eu peguei apenas um trecho da narrativa
que fala sobre essa questão do fluxo e do influxo no espaço temporal. Então, lá no primeiro caso de teoria, era a discussão sobre a identidade e principalmente sobre o reconhecimento, o se reconhecer como alguém que deve dedicar a vida àquela causa, a causa da independência. Quem são os angolanos, então? Os angolanos são só os africanos negros ou são também os africanos mestiços? Quem serão esses angolanos? São todos que lutaram e que continuarão lutando pela liberdade. Esses são os angolanos. Desculpa, é engraçado, né? O Pepe Tela ter criado um personagem desse jeito, né? Que enfrenta esse dilema, sendo o Pepe Tela branco, né? Assim, é um pouco cômico, né? Então, os traços autobiográficos vão aparecer o tempo todo. A gente não pode deixar de observá-lo. Mas o Pepe Tela sempre foi questionado. Eu vou dizer isso agora, Pepe Tela, me acolto também, tá? Sempre foi questionado se de fato era a literatura africana que escreviam. Não nós, brasileiros, nós não questionamos isso, porque já chegou para nós como literatura africana. Mas eles são autores africanos? Eles são brancos. Eles são autores. Eu posso dizer que é uma literatura negra o que eles escrevem? Então, são dilemas que estão sempre vivendo e, vez ou outra, isso aparece na vida deles. Não tem como. É inevitável, não tem como. Como tem uma frase do Miyakoto que diz: o branco em África precisa o tempo todo estar provando a sua africanidade. Porque não é fácil. É É verdade. complicado. O branco, ele traz na pele a marca do colonizador. Não tem jeito. Se tratando de um contexto de colonizados, ele traz a marca do colonizador. E por incrível que pareça, mesmo nos países africanos, em que a maioria são negros, essa marca do colonizador ainda lhe oferece algumas vantagens, ainda lhe oferece alguns privilégios. Isso é o que mais dói. Por isso é que não existe racismo inverso. Não existe racismo inverso. Mesmo em África, os brancos têm privilégios. Ou pode contar com isso. Em algum momento, ele vai ter algum privilégio. Mesmo em África. Mas vamos lá. Não vamos generalizar. Quando eu falo em África, parece que é a África inteira. Não, não vamos generalizar. Em alguns países africanos, tá? Eu não gosto dessa generalização. Ela é errada. Ela é errada. Bom, leia pra gente, então, esse trecho do influxo espaço-temporal. O comissário avançou prudentemente, seguido dos seus homens. As folhas secas estalavam sob as botas, mas ao estalidos eram abafados pelo ruído da serra devastando o Mayombe. Os guerrilheiros encavalitaram-se num enorme tronco caído. Deixara de respirar, monstro decepado, e os ramos cortados juncavam o solo. Depois de a serra lhe cortar o fluxo vital, os machados tinham vindo separar as pernas, os braços, os pelos. Ali estava, lívido na sua pele branca, o gigante que antes travava o vento e enviava desafios às nuvens. Imóvel mais digno, na sua arrastando os arbustos, as lianas, e o seu ronco de morte fizera tremer o Mayombe. Fizera calar os gorilas e os leopardos. Muito bem. Então, olha que momento triste e doloroso, né? Aí nós temos uma clara descrição. A descrição no campo da superfície é uma árvore cortada, cai ao chão e o tronco veio ao chão. Essa é a descrição. Mas ela faz parte daquele grupo. Ela faz parte do Mayombe. O Mayombe é uma personagem. Nós temos aí um fluxo espacial, porque o Mayombe está inserido nesse fluxo espacial, em que o espaço deixa de ser meramente espaço e passa a fazer parte dessa ação, né? E quando a gente chama de fluxo espacial, é porque ao tempo que ele faz parte, ao tempo que ele é agente, ele é paciente das ações, porque ele também está sofrendo e ele está morrendo, né, nesse processo. E ele faz aí uma alusão ao corpo humano, né? Deixara de respirar, monstro decepado, e os ramos cortados juncavam o solo. Depois de a serra lhe cortar o fluxo vital, os machados tinham vindo a separar as pernas e braços, como se fosse humano.
é aquilo que a gente está falando, é uma personificação do Mayombe e de todas as suas árvores, né, evidentemente, toda a sua natureza, que neste momento entra num fluxo espacial e temporal que deixa de ser o espaço e passa a ser um personagem dentro da história. A gente vai ver isso acontecendo com o rio, a gente vê isso acontecendo com outras, com a moreira e outros elementos da natureza que fazem parte dessa instrução recorrente da narrativa. Qual é a instrução recorrente? A de inserir o espaço e o tempo da narrativa num período de fluxo, influxo, que faz com que você, num determinado momento, não consiga distinguir se estamos falando de espaços ou se estamos falando de personagens. E é por isso que lá no começo nós falamos que Mayombe é uma personagem. Dá pra ver, né, que nesse trecho o Pepe Tela descreve com muita tristeza, né? Falando assim, nossa, os portugueses mataram a mãe natureza, né? Mataram um dos maiores personagens da história, né? É a morte de um irmão. É a morte de um amigo, de um irmão. A descrição aqui, ela é semelhante com a descrição. Nós vamos ver a morte do Sem Medo. É semelhante com a morte do Sem Medo. Então, essa aflição aqui, ela se dá porque, de fato, está morrendo um de nós. Né? Então, é uma consciência ecológica. Mas os angolanos, depois que conseguiram a independência, exploraram muito as suas florestas. Né? Sempre vai ter alguém que vai dizer isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que essa questão da formação da pátria, da identidade nacional, ela está diretamente vinculada à consciência ecológica, à consciência de que a natureza não é apenas um objeto de consumo para se ganhar dinheiro, que a natureza ela tem uma relação mística com a nossa existência. Portanto, nós somos parentes. Ela é nossa mãe, eu sou filho dela. Portanto, eu não posso matá-la, eu não posso ir lá e feri-la, porque eu estarei ferindo um de nós. É essa cosmovisão que faz com que tais etnias ou tais grupos regionais vejam a natureza como um ser maior, um ser deles. Né? Isso ajuda a proteger. É muito mais fácil você preservar uma árvore quando você olha para ela e pensa, aquele galho poderia ser um braço meu. Então, isso faz parte do senso de comuna, senso de unidade, de comuna, uma unidade comum, portanto, comunidade. Análise do trecho do fluxo e fluxo, e agora a gente parte para outras independências e o mesmo mito. Agora, quais independências? Vamos ver um pouquinho esse trecho aqui que está na obra também. Eu, o narrador, sou o chefe de operações. Não durmo, nesta noite que não acaba. Sem medo, a meu lado, também não dorme. Mas não posso falar com ele. Nunca pudemos conversar. Ele é um intelectual. Eu, um filho de camponês. Nos dembos, os homens viviam miseráveis no meio da riqueza. O café estava em toda parte, abraçado às árvores, mas roubavam-nos os preços. O suor era pago por uns tostões sem valor, e as roças dos colonos cresciam, atirando as nossas pequenas lavras para as terras mais pobres. Por isso houve março de 61. Uma pausa aqui, rapidinho, antes da gente continuar. Você viu que mais uma vez ele usou a metáfora do café. Aqui ele não está usando como metáfora, ele está falando o café abraçava a árvore. E mais uma vez é uma metáfora. Lembra que o café é o sangue? O café, como semente, é vermelho, portanto, é o sangue. Nós abraçávamos a árvore. E aqui ele está falando que havia uma distinção entre ele e o sem medo, porque o sem medo, quer queira, quer não, pertencia a uma elite financeira. E ele não pertencia, ele é um camponês. Portanto, para ele sempre teve essa questão de diferença de classes, né? Mas agora eles estão juntos. Ele queria falar com o Sem Medo, só que o Sem Medo está dormindo. Eles estão juntos numa mesma causa. Aí ele diz, por isso que houve o março de 61. E o que aconteceu em março de 61? É isso que a gente vai ver agora na narrativa em primeira pessoa, continuando. Eu era criança, mas participei dos ataques às roças dos colonos. Avançava com pedras, no meio de homens com katanas e alguns raros com canhângulos. Não podíamos olhar para trás. Os quimbundos diziam que, se o fizéssemos, morreríamos. As balas dos brancos eram água, diziam eles. Depois da independência, renasceriam os que tinham caído em combate. Tudo mentira. Hoje vejo que era tudo mentira. Massacramos os colonos, destruímos as roças, mesmo o dinheiro queimamos. Proclamamos território livre. Éramos livres. Os brancos, durante séculos, massacraram-nos.
Por que não massacrá-los? Mas uma guerra não se faz só com ódio e o exército colonial recuperou o território. O território livre voltou a ser território ocupado. Vim para o Congo e no MPLA aprendi a fazer a guerra, uma guerra com organização. Também aprendi a ler. Aprendi, sobretudo, que o que fizemos em 61, cortando cabeças de brancos, mestiços, assimilados e umbundus, era talvez justo nesse momento. Mas hoje não pode servir de orgulho para ninguém. Era uma necessidade histórica, como diz o comissário político. Percebo o sentido das palavras. Ele tem razão. Nisso ele tem razão. Só não tem razão em estar do lado do comandante, que é Kikongo. Foram os Kikongos que vieram mobilizar-nos, que trouxeram as palavras de ordem do Congo, de avançar à toa, sem organização. Os Kikongos queriam reconstituir o antigo reino do Congo, mas esqueceram que os Dembos e Nambuangongo sempre foram independentes, pelo menos a partir de uma certa altura. Isso disseram-me os velhos dos Dembos, e isso diz a história do MPLA. Por que o reino do Congo e não o Nidongo e não os Dembos? Perdida a guerra de 62. Os Kikongos infiltraram-se no MPLA. O Sem Medo não. Ele é Kikongo, mas nasceu em Luanda. O Sem Medo é um intelectual. É isso que complica as coisas. Ele não dorme. Olha que incrível isso. Nós temos aqui o relato do chefe de operações, que é um cara que já viveu um outro momento da Revolução, que foi lá nos anos 60, comecinho dos anos 60. Lembra que a gente comentou ontem que houve um hiato nas batalhas, assim, tiveram algumas revoluções e tal, e de repente os guerrilheiros pararam de atacar e ficou um tempo meio que em paz, até que na década de 70 eles avançaram de novo, e eles estavam se organizando em Mayombe, lembra que eu comentei isso? Sim. E esse ato, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, as primeiras guerrilhas foram assim, desordenadas, muito para atender o interesse de um ou outro grupo, e essa galera do Congo, que atravessou a fronteira, né, fronteira política, né, e queriam a independência do Congo. E depois, muitos anos depois, conseguiram a República do Congo, que antes chamava Zaire. A questão é a seguinte, como era um ato desorganizado, eles atacavam de forma cruel, avançavam de forma cruel, matando os colonos, os colonizadores, né? Matando os brancos, portugueses brancos, e tomando as suas terras, botando fogo e tal. Aquela coisa meio selvagem. Qual é a diferença desse tipo de movimento para o movimento do MPLA? É que o movimento do MPLA é um movimento que tem a presença de intelectuais. É um movimento que tem a presença de um pensamento de projeto para o depois. Porque no tempo do Congo, olha lá o que ele falou lá dos Kikongos, quando eles conseguissem a independência, ia chamar a República do Congo, por que não República do Dembos? Por que não República do Nidongo? Por quê? Por que República do Congo? Porque, percebe? Era inevitável a guerra entre eles. O fato é que, uma vez vencida a guerra, a etnia com mais poder ia se sobrepor às outras. Vale ressaltar que o MPLA não é uma etnia. O MPLA é um movimento pela libertação de Angola, que reúne várias etnias. Então, não há uma etnia predominante no MPLA. Então, nós temos ali um grupo que está muito mais preocupado com Angola, que é o projeto do porvir, do que o que foi no passado. E isso se dá pela presença dos intelectuais. O Sem Medo, como ele falou, né? O Sem Medo é um Kikongo, tal como aqueles revolucionários lá de 61. Por isso que o Sem Medo é assim, sabe? Vamos para cima, irresponsável, como ele diz, anarquista, né? Ele chama de anarquista o Sem Medo. Mas a diferença do Sem Medo para os Kikongos que ele conheceu é que o Sem Medo é um intelectual. Portanto, ele diz, esse daí não dorme nunca. Ele está sempre atento no que está acontecendo. Então, nós estamos diante de uma declaração aqui, de um testemunho de um dos personagens, de que o que difere este grupo MPLA do grupo de 61 é que a organização aqui se dá porque essa organização se baseia num projeto de nação do porvir, no projeto de nação que irá se estabelecer a partir da independência, e não no projeto, e não numa expulsão aleatória dos brancos e dos mestiços. E nesse projeto de nação, onde a unidade prevalece, nesse projeto de nação, há espaço para os brancos,
há espaço para os mestiços. Não é um projeto que vai matar os portugueses, que não oferecerem resistência. É um projeto que vai assimilar os portugueses. Se os portugueses, quando colonizaram Angola, assimilaram alguns negros e fizeram com que esses negros se unissem para dar sequência ao projeto colonial, o MPLA quer fazer a mesma coisa. Ele quer assimilar esses portugueses no projeto de uma Angola livre e independente. Entende? Este momento do romance é importante porque a gente consegue distinguir a diferença que há entre a guerrilha propriamente dita, né? Quando a gente chama de guerrilha, os guerrilheiros, os milicianos, os desordeiros, e quando a gente olha para o MPLA, que é um movimento pela luta de libertação. É diferente. Há ali um propósito maior, uma ideologia, e essa ideologia está fundamentada numa sociedade, num projeto de sociedade, e não na anarquia total. Portanto, se o projeto é um projeto comunista, socialista, não importa. É um projeto. É um projeto. Não são desordeiros. Não são pessoas que vieram para assaltar as nossas casas, para roubar as nossas roças, para invadir os nossos campos. Não. São pessoas que vieram propor uma mudança na estrutura estatal, uma mudança na estrutura social, para que a gente possa ter um mundo melhor. É essa a ideia. Ari, chegou uma pergunta aqui. O Dias, né, o Lucas perguntou se é possível comparar Mayombe com Iracema, né? Porque tem conflitos entre tribos, colonialismo português, etc. O que Tudo você... bem. Ótima pergunta, o Lucas. Ótima. Vou dizer por quê. No caso, e se é possível comparar, eu vou te dizer que é possível até certa parte. Até onde é possível comparar? Em Iracema, nós temos os conflitos tribais, né? Há os conflitos tribais, mas se escolhe um lado. Se escolhe um lado, Iracema. E este lado é o lado que os portugueses apoiam. Porque, na verdade, ali não é uma luta de tribos. É uma luta entre portugueses e holandeses. Então, o que eu tenho em Iracema não é uma batalha entre dois povos regionais lutando pela aculturação do outro. Eu tenho uma batalha europeia que achou aquele cenário, escolheu aquele cenário para se fazer acontecer, para derrubar sangue indígena. Mas ali nós temos os interesses dos holandeses com os portugueses. Basicamente é isso. É isso que difere do caso do Mayombe. No caso do Mayombe, são tribos que se unem para expulsar os colonizadores. Lá nós temos colonizador lutando com o colonizador e usando os índios como massa de manobra. E no fundo, o que vai acontecer no final da história, os portugueses saem vitoriosos e a junção entre o português com o nativo que faz com que a gente creia que o projeto nacional se deu pela miscigenação entre o colonizador e o colonizado. Mas isso é romântico, idealizado, e no fundo a gente sabe que não é real, né? É mais ou menos isso que acontece, Lucas. Mas a pergunta é ótima, foi bem colocada. Parabéns, porque às vezes a gente não pode confundir os projetos de nacionalismo que existem e as distinções que existem nos dois casos. Obrigada. Agora, de nada. E agora, no próximo slide, nós temos a análise da Moreira. Leia, é um trecho longo, mas vale muito a pena, porque é o ápice do romance, né? Mas o comissário não ouviu o que o comandante disse. Os lábios já mal se moviam. A amoreira gigante à sua frente. O tronco destaca-se do sincretismo da mata. Mas se eu percorrer com os olhos o tronco para cima, a folhagem dele mistura-se à folhagem geral. E é de novo o sincretismo. Só o tronco se destaca, se individualiza. Tal é o Mayombe. Os gigantes só o são, em parte, ao nível do tronco. O resto confunde-se na massa. Tal o homem. As impressões visuais são menos nítidas e a mancha verde predominante faz esbater progressivamente a claridade do tronco da amoreira gigante. As manchas verdes são cada vez mais sobrepostas, mas, num sobressalto, o tronco da amoreira ainda se afirma, debatendo-se. Tal é a vida. E que faz o rosto do mecânico ali no tronco da amoreira. Sorri para mim. Os olhos de sem medo ficaram abertos, contemplando o tronco já invisível do gigante que para sempre desaparecera no seu elemento verde. O comissário estremeceu com o estrondo do obus
a menos de 50 metros. Os homens resmungaram e fizeram um gesto de avançar. O comissário enfrentou-os, a AKA em posição de fogo, os olhos fulgurando. Vou dar uma Não pausa aqui. Mas isso é importante, esse texto que ele mostrou, porque ele está revelando que se é um todo, se o Mayombe é um todo, a gente não consegue vislumbrar os galhos, não consegue vislumbrar as partes desse todo, só o grande tronco. E o que é esse grande tronco? O que é esse tronco que a gente vislumbra, que sustenta Mayombe? É a unidade, e a unidade na luta pela liberdade. Nós, seres humanos, nós temos uma única coisa em comum, uma única coisa em comum. Todos nós queremos viver e ser livre. Todos nós, liberdade e vida são as coisas que todos nós queremos. O resto a gente quer de forma individual. Uns querem mais, querem menos, tal. Mas todo mundo quer viver e todo mundo quer ser livre, né? Portanto, se existe essa unidade, todo o resto dos individualismos ficam ocultados pela grandeza que há na unidade, no tronco da luta, né? E o que acontece com o Sem Medo aqui? Ele começa a fazer parte, agora, misticamente, desse grande gigante, né? Mas pode continuar. Não compreendem que ele morreu? Ele morreu. Sem Medo morreu. Não compreendem que ele morreu? Sem Medo morreu. Os homens olharam o vulto do comandante e viram-lhe o sorriso nos lábios. Sorria a vida ou a morte? Vamos então embora, disse Moatianvoa. És tu que dizes para irmos embora? Gritou o comissário. Tu, de quem ele gostava tanto? Tu, Moatianvoa, ninguém vai embora. Vamos enterrá-lo aqui. É loucura, disse Ecuicui. Não temos paz nem enxadas. Os abuses caem perto. Vamos levá-lo para outro sítio. Cavemos com punhais, com as mãos, com o que quiserem. Mas ele será enterrado aqui. Ninguém tem o direito de transportar Sem Medo morto. Onde ele morreu é onde ele fica enterrado. É a única homenagem que lhe podemos prestar. O comissário atirou-se de joelhos no chão, ao lado do Sem Medo, e o seu punhal mordeu com raiva a terra. Escavava freneticamente, ao ritmo dos soluços. Um a um, os guerrilheiros ajoelharam-se ao lado dele e imitaram-no. Os obuses caíam agora mais longe, em ritmo decrescente. Os homens cavaram rápido, eletrizados pelo comissário, o qual se esvaía no buraco que alargava. Puseram os corpos do comandante e dilutamos no buraco e taparam-nos. O comissário não falou, como lhe competia. Não haveria oração fúnebre. Ecuicui chorava silenciosamente. Verdade também. O chefe de operações disse: lutamos. Cabindo morreu para salvar um quimbundo. Sem Medo, que era Kikongo, morreu para salvar um quimbundo. É uma grande lição para nós, camaradas. Milagre, o bazuqueiro, suspirou e disse: foi um grande comandante, e lutamos um bom combatente. Afastou-se uns passos dos outros e lançou um obus de bazuca, que foi estourar no tronco de uma moreira, a 100 metros deles. Os guerrilheiros imitaram e os acaás e pepechas contaram, em última homenagem. As flores de mafumeira caíam sobre a campa, docemente misturadas às folhas verdes das árvores. Dentro de dias, o lugar seria irreconhecível. O Mayombe recuperaria o que os homens ousaram tirar-lhe. Demais isso, né? Muito bom, muito bom. Essa cena da morte do comandante, da morte do Sem Medo, é impressionante. Agora eu estou me dando conta. Na hora que eu estava falando da Undina, eu comecei a falar que o Sem Medo tinha um caso com a Undina, com o comandante, com o comissário. Na verdade, pelo amor de Deus, gente. O único afé da Undina, além do Sem Medo, era o comissário, né? O comandante e o Sem Medo é a mesma pessoa. Mas o que é curioso aqui, que eu queria reforçar, isso é importante, é que essa imagem dele se desfazendo, vamos dizer assim, né? Dele entrando na natureza, sendo entregue à natureza, é impressionante. Quando existe a possibilidade de tirá-lo dali para levá-lo para algum lugar e enterrá-lo com as orações dos justos, o comissário determina que não, que ele tem que ficar ali. E por que ele tem que ficar ali? Porque ele faz parte daquele lugar. Então, uma vez morto embaixo da amoreira, ele vai fazer parte daquele lugar, como ele sempre fez. Ele deu a vida, ele deu o sangue dele para viver naquele lugar. E depois, quando eles começam a atirar, eles derrubam um tronco
e começam a atirar para tudo quanto é lugar, existe ali não só a homenagem, né, para o companheiro que morreu, mas principalmente para derrubar folhas, para derrubar flores, árvores, para que aquilo se torne uma grande massa e em pouquíssimo tempo o corpo possa ser, então, inserido nessa natureza, faça parte dessa natureza, possa frutificar. Então, o que acontece? Qual é o desfecho do Sem Medo? Qual é o desfecho desse herói, desse Ogum, né? do Ogum africano? O desfecho dele é fazer parte da terra, é voltar para a terra, é fazer parte da natureza. Então, a próxima árvore de Mayombe que deu a vida para fazer de Mayombe um lugar livre, um lugar independente. Essa imagem é linda. É quase um ciclo da vida, né? O Mayombe cria os homens, né? O Mayombe é a mãe natureza que cria, que dá tudo para os homens, e no final a mãe natureza meio que recolhe, Isso faz parte do ciclo da vida e é de um simbolismo incrível, porque você parar para pensar que o que nos deveria conscientizar em proteger a natureza com toda a nossa alma e a nossa vida é a nossa própria natureza. Isso deveria nos conscientizar. Quando você abre mão de defender a natureza, que é uma causa maior dos humanos, para defender interesses capitais, interesses comerciais, você nega a sua própria natureza. Você se nega. Você finge que você não faz parte daquilo. É uma coisa absurda, uma coisa horrenda de se pensar, né? Como defender o desmatamento? Como defender a queima das selvas para plantar, para fazer agricultura e pecuária? Como defender um negócio desse? É negar a si mesmo. É negar que você precisa daquilo. Mas o simbolismo também é um tanto quanto romântico, né? Eu não faço deste herói um herói que misticamente se torna uma alma. Ele não virou uma alma. Há aquela coisa do vento batendo, como se a alma dele estivesse saindo ali, mas eles não veem ele ascendendo. Ele não sobe aos céus. Ele não está sentado à direita do nosso Pai Todo-Poderoso. Ele não é um herói místico que vira, que desanima e vira uma alma. Não é isso. Ele é um ser que deixa de ser material e passa a ser mais material ainda. Uma vez que decomposto, ele vai fortificar aquilo que nos protegeu, aquilo que nos deu vida, aquilo que nos alimentou. Ou seja, ele é mais material do que ele era quando ele era apenas um homem. Hoje ele faz parte da floresta. Percebe que a lógica, o ciclo de vida do pensamento materialista, socialista, é um ciclo de vida que é mais abundante e mais benéfico ao homem do que o pensamento da desmaterialização, da abstração, da espiritualidade. É mais ou menos assim. Não, Isso e também o pensamento sempre fundamentado na unidade, né? O Sem Medo, antes de morrer, ele fazia parte do MPLA, fazia parte do movimento, estava focado ali num objetivo maior, e agora que ele morre, ele também faz parte de algo maior que ele, que é o Mayombe, né? Sim, e olha quem está chorando por ele. Olha quem está lamentando a morte dele. É o Matthew Vua, é o Ekuikui. São pessoas de tribos completamente diferentes. E de repente elas estão olhando para ele e falando: é o nosso comandante. Né? Quer dizer, eles se identificam com ele. Fala, ele morreu aqui lutando pela nossa causa. E de repente ele não é mais um Kingongo. Não é mais o Kingongo, o maluco que sai por aí fazendo as coisas. Não, ele é um de nós. Então, essa coisa da unidade que você falou acabou se personificando. Se eu antes não me identificava como um de nós, porque ele é de uma etnia completamente diferente, agora eu me identifico. Ele morreu lutando para nos defender, ele morreu pela nossa causa. Então, ele é um de nós. E nós devemos reverências a ele. E qual a melhor maneira de reverenciar ele? É fazer uma reza para ele? Não, é continuar a luta. É ir lá e vencer essa batalha. Porque ele morreu por isso. A melhor maneira de garantir, de respeitar a imagem dele, é continuar lutando por aquilo que ele morreu. E ponto. Essa é a lógica que ele quer defender. Né? Eu estava mostrando aqui, né, a imagem da moreira africana, que é uma árvore gigante, né?
É enorme, é gigantesca. No Brasil, nós temos uma. Era da mesma família do baobá. E no Brasil, o baobá é o símbolo de unidade. Lá em Angola também é o símbolo de unidade. É tão grande, que tem esse tronco fixo, que você consegue ver bem o tronco. O tronco você vê bem. O que você não consegue ver em detalhes são os galhos, que são muitos. E é isso que ele está dizendo. Para que tenha aquela copa gigantesca, protetora lá em cima, tem que ter um tronco forte. E o tronco forte é a ideologia. Por isso que Mayombe é o romance da ideologia. É por aquilo que lutamos. Lutamos pelo quê e para quê? Por que a unidade coletiva é interessante? Porque ela é necessária. A unidade coletiva, a luta coletiva, ela só é necessária quando se tem um objetivo claro. E o objetivo claro aqui é a liberdade e a igualdade. Porque se não houver liberdade, não tem como haver igualdade. Agora, e os individualismos? Eu não sei. Fica lá em cima na Copa, nos galhos, perdidos nos galhos. Mas essa unidade sustenta o individualismo lá em cima. Então, não vai se perder, sabe? Ai, eu não vou entrar na luta comum, eu não vou lutar, eu não vou entrar por uma sociedade mais justa, porque eu vou perder o que eu já tenho. O que você tem? Não tem nada se você não tem liberdade. Você não tem nada se você vive numa sociedade em que não existe direitos humanos para todo mundo, em que os direitos não são iguais, em que as pessoas não são respeitadas, em que há racismo, em que há misoginia. Você não tem nada. Você não tem nada. Você é um iludido se você achar que você tem alguma coisa. Porque muito facilmente isso lhe será tomado. E não lhe será tomado pelos guerrilheiros, será tomado por aqueles que já tomaram a liberdade antes. Eles vão continuar tomando, porque a voracidade capital ela é incontrolável. E isso quem nos diz é o romance do Pepe Tela. É isso que o romance diz. Não tem como você querer defender os interesses de uma etnia. Ah, eu sou o Quimbongo. Eu quero só que o Congo seja libertado. Ah, tá. Você quer a liberdade do Congo? O que você está fazendo aqui? Ah, tudo isso aqui, o Mayombe é o Grande Congo. Ah, o Mayombe é o Grande Congo. Então, quando você tiver a liberdade dele, você vai fazer o quê? Você vai ser líder? Você vai fazer o quê? Vai enriquecer? Vai explorar a floresta? Essa é a lógica. Vamos ver como que isso acontece no epílogo. Nós já lemos o epílogo. Nós já lemos o epílogo. Então, agora, a gente só precisa discutir um pouquinho ele. Então, no epílogo, está lá, então, o narrador e aquele momento final em que ele faz essa análise do que foi essa luta. Né? O comissário político está vislumbrando aquilo pelo qual o Sem Medo morreu. O Sem Medo morreu por esta causa. Morreu para que hoje o comissário possa viver numa sociedade livre, independente. Ele não é um mártir comum. Ele é um mártir como todos os outros mártires. Por isso que não tem estátua do Sem Medo. Por isso que não tem túmulo do Sem Medo. Não existe túmulo. Ele não é cultuado pelo corpo. Ele é cultuado pelas ações. Ele não é cultuado pelo individualismo dele. Ele é cultuado pelas ações coletivas que ele teve. Por ser mártir de algo maior, de algo mais contundente. Ou seja, onde é que eu vou encontrar o Sem Medo? Onde é que eu vou cultuar o Sem Medo? Onde é que eu vou respeitar a memória do Sem Medo? No Mayombe. Então, onde é que eu vou cultuar a memória de todos os guerrilheiros que deram a sua vida por essa independência? Como eu vou fazer para cultuar e, principalmente, para lembrar desta unidade, para lembrar deste propósito, dessas teorias todas que tem que fundamentar o meu novo país? No Mayombe. Portanto, Angola deveria se chamar Mayombe e não Angola, né? Mas, enfim, essa é uma outra discussão muito mais longa, né? Prevaleceu a tribo Angola. Não a tribo Angola, mas o nome de Angola, que era a tribo predominante em Luanda, né? Apesar que Luanda tinham as próprias tribos, né? Tinham os luandos, né? Eram as tribos de lá. De qualquer forma, é isso. Nós temos, então, estamos diante de um romance manifesto. Um romance que quer trazer para a estrutura narrativa, para a ficção, um manifesto de uma sociedade que deseja viver em comunhão de direitos, em comunhão de igualdade, em comunhão para viver a plena liberdade. Isso que é Mayombe. Essa metáfora de Mayombe. Ai, muito obrigada, Ari. Muito obrigada pela live, pela aula de hoje. Eu gostei muito. Desculpa Eu pelos também problemas
teve no começo. Muito obrigada por ter topado, de novo, por ter feito inúmeras lives com a gente aqui no projeto. Eu tenho certeza que vai ajudar qualquer pessoa que tenha visto essa live ou as anteriores que a gente fez. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação. Para mim, quando vocês pensaram no projeto, para mim eu achei incrível e fiquei muito lisonjeado de poder participar. Nós estamos fazendo o Mayombe, esse projeto é o Mayombe, né? Esse projeto é um todo coletivo que tem um propósito de ajudar o próximo, sem se preocupar com as diferenças de todas. Enfim, nós estamos aqui por um propósito maior e eu acho isso maravilhoso. Parabéns, meninas, mais uma vez. A honra é toda minha. E fiquei feliz que deu tempo de concluirmos dentro do tempo do Instagram, né? Ainda bem que deu certo. Vou postar agora a live. Muito obrigada, Ari. E até a próxima. Até a próxima. Só lembrando uma coisa, a todos aqueles que assistiram ou vão assistir esse vídeo, nada disso substitui a leitura. Leiam Mayombe, vale muito a pena, é uma leitura muito gostosa e vocês vão ficar encantados com ela. Valeu para todos, um abraço e até a próxima.